Em 1993, o Adam Emery foi condenado por um crime brutal. Horas depois de ser sentenciado, o Adam e a sua esposa Helena simplesmente desapareceram. O carro deles foi encontrado em cima de uma ponte na cidade de Rhode Island, onde tudo aconteceu. Foi encontrado também um bilhete enigmático e alguns vestígios de sangue no carro. E embora a investigação tenha conseguido algumas respostas, a maior de todas ainda permanece até hoje. Aonde está Adam Emery? Este é um caso de assassinato, fuga e desaparecimento que nos deixa com a única pergunta: o que aconteceu? Oi Álibis, eu sou o Joatan, este é o Clube dos Álibis, um canal que eu criei para falar sobre crimes reais, casos de horror, mistério, morte, um tema que eu sempre tive muita curiosidade, sempre gostei muito, sempre consumi muito e agora estou aqui no meu papel de produtor de conteúdo deste tema. Por aqui eu vou sempre contar casos criminais de horror, mistério, morte, que me trouxeram essa sensação de estranheza, esse desconforto e que eu acho que vale a pena passar adiante para que a gente fique desconfortável junto de uma certa forma. Então se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, ativa o sininho, compartilha com outra pessoa que possa gostar também dessa história, confere se ninguém te seguiu até aqui e vem comigo. Como a gente ainda não se conhece, acho que é bom começar pelo começo. Tem uma coisa que eu acho muito intrigante, é caso de desaparecimentos. De uma forma geral, isso sempre mexeu muito comigo. Eu não sei se é porque eu sou uma criança, sou uma criança é ótimo, né? Mas fui uma criança dos anos 90 e naquela época tinha muito essa temática em alta, né? Eu lembro de aparecer em novela, eu lembro de ter muito noticiário sobre desaparecimentos e esse tema sempre me assustou muito, assim. Eu lembro quando eu era criança, era uma das coisas que mais me apavoravam era o fato de pessoas simplesmente desaparecerem. Sabe, sair para fazer uma coisa, comprar um negócio, viver a sua vida e daqui a pouco eu tô de volta e eu nunca mais volto. E você simplesmente desaparece, não se encontra vestígios, principalmente em acontecimentos, em desaparecimentos mais recentes, onde a gente está vivendo uma realidade onde as pessoas estão o tempo todo online, estão o tempo todo aparecendo e essas pessoas simplesmente desaparecem. Como assim? Isso sempre me bugou muito a cabeça, eu acho que agora, né, de vez em quando eu vou trazer um caso de desaparecimento aqui, isso também vai bugar um pouco a cabeça de vocês. Feito esse disclaimer, vamos ao caso. O Adam Emery tinha 27 anos na época que esse caso aconteceu, lá em 1993, 92, alguma coisa nesse espaço de tempo. O que a gente sabe sobre o Adam Emery antes desse acontecimento, que mudou a vida dele para sempre, das pessoas envolvidas com ele, é muito pouco e, na verdade, nada muito relevante. Ele era uma pessoa muito comum, um homem bonito, atraente, tinha lá a sua condição financeira aparentemente mediana ou acima da média, uma pessoa que tinha tido acesso a estudo, tinha um emprego ok, tinha feito parte de forças armadas, né, tinha se alistado, passou um tempo vivendo essa realidade. Era um cara muito apaixonado por carros, e ele tinha um carro de que ele era absolutamente fã, obcecado, que era um carro chamado Thunderbird do ano de 1985 e esse carro era o xodó dele e ele também acreditava muito o status que um carro pode trazer para um homem. Essa cultura meio, sei, heterossexual de anos 80, 70, em que o carro é um acessório que traz esse status para o homem e tal, e ele era meio que fruto desse meio e vivia essa realidade. Ele era um cara comum, sem muitas ambições, trabalhava, namorava, ele tinha um relacionamento com a Helena, eles se conheceram no final dos anos 80, começaram a namorar, se casaram e estavam ali vivendo um auge da vida deles de casal, uma vida normal de um americano regular. Eis que no dia 31 de agosto de 1990, era uma sexta-feira, o Adam e a Helena eles tinham um motivo especial para comemorar. Eles estariam comemorando o aniversário de relacionamento deles, então eles convidaram um casal de amigos para se divertir em um parque de diversões que tinha ali na cidade. Mas antes de irem para esse parque de diversões, eles decidiram que seria interessante se alimentar, fazer um jantar, alguma coisa assim, e numa dinâmica muito americana, eles resolveram se alimentar rapidamente ali num drive-thru, né, que tinha ali por perto, e depois desse drive-thru eles seguiriam para o parque para poder se divertir entre amigos ali e aproveitar aquela noite de sexta-feira. Eles já estavam ali no final da refeição deles, no carro mesmo, naquela dinâmica do drive-thru, todos comendo ali dentro e tal, e conversando, quando de repente um carro perdeu o controle de onde ele vinha e ao passar perto do carro, estava parado ali perto do drive-thru, o carro do Adam, né? Ele esbarrou no carro
levemente ali, deu alguma luxação, alguma coisa, causando ali pequenos danos. Numa situação como essa, o mais natural que você espera é o quê? Que o dono do carro, os donos dos automóveis envolvidos saiam, conversem, né? Enfim, tentem entender o que aconteceu e vejam o que podem fazer para que ninguém saia no prejuízo, principalmente a pessoa que teve seu carro danificado não teve nada a ver com isso, né? Mas não foi isso que aconteceu. O automóvel que colidiu no carro do Adam não fez menção em parar, na verdade ele continuou, acelerou e meio que entrou em rota de fuga daquele local onde aconteceu o acidente. E aí, como eu já tinha comentado antes, o Adam tinha uma paixão absurda pelo carro dele, era um objeto de status, né? Concedia status para ele na sua filosofia, e ele terminou ficando com muita raiva daquela situação. No rompante da adrenalina, em toda aquela situação que aconteceu, ele decidiu literalmente começar uma perseguição com todos ali dentro do carro para tentar pegar esse motorista que havia esbarrado no seu carro. Então ele começou literalmente uma perseguição ali em alta velocidade, uma coisa de cinema, atrás desse automóvel que havia colidido no dele. Nesse mesmo momento, num outro ponto da cidade, numa linha narrativa que não tem nada a ver com essa situação toda, a gente tem um outro protagonista dessa história, o Jason Bass. O Jason tinha 20 anos, morava com seus pais, era um jovem que trabalhava num parque de diversões ali da cidade de Rhode Island, e nessa sexta-feira ele estava se arrumando para sair de casa e combinou com alguns amigos de passar na casa deles, fazer aquele esquema de pegar os amigos na casa para irem se divertir também. É uma sexta-feira à noite, enfim, uma dinâmica super comum, independente da época, eu acho que isso acontece o tempo todo. E uma curiosidade sobre a cidade de Rhode Island, que vai fazer sentido, eu prometo, é que ela é uma das 20 cidades mais nebulosas dos Estados Unidos. E não é nebulosa no sentido de misteriosa, nem nada desse tipo, é nebulosa no sentido de névoa mesmo. Então, dependendo da época do ano, a névoa cobre com muita força a cidade e dificulta muito a visualização ou interrompe totalmente a visualização de motoristas, de pedestres que estão a pé, cancela voos, aquele caos. E nessa noite em que o carro do Adam Emery foi atingido por um motorista que ele não sabia quem era uma dessas noites de bastante neblina. Então o que aconteceu? Em um determinado momento, numa curva muito fechada, o Adam terminou perdendo o motorista, né, que ele estava perseguindo, de vista ali. E isso deixou ele ainda mais irritado, né, já que ele vinha dessa adrenalina toda de perseguir esse cara para tentar tirar essa satisfação do acidente que ele tinha causado. Lembrando que ele estava com esses dois passageiros amigos dele e a Helena, sua noiva na época, no banco de passageiro ali, acompanhando com ele, meio que vivendo aquela situação por tabela. E o carro que tinha atingido o carro do Adam Emery era um Ford LTD do ano de 1975. E algumas ruas depois eles terem perdido o carro de vista, a Helena identificou o carro novamente e eles retomaram essa perseguição. E aí que entra uma coincidência muito triste, muito dramática mesmo. Era uma noite de muita neblina, uma perseguição movida à adrenalina basicamente, muita raiva e falta de senso, enfim, essa coisa de você não pensar, né, movido pelo ódio. Eles identificaram esse carro novamente e retomaram essa perseguição, só que na verdade o que aconteceu foi que o Ford LTD vermelho que eles identificaram não era o Ford que havia batido neles. Na verdade, era o carro do Jason Bass, o jovem de 20 anos que eu comentei agora há pouco, que estava com dois amigos. Ele já tinha pego esses amigos nas suas casas e estava indo para esse local onde eles iam se divertir, e era este carro que eles começaram a perseguir. E aí toda uma situação começa, porque nos depoimentos, os passageiros que estavam com o Jason afirmam que, sem motivo algum, eles perceberam que o carro começou a persegui-los, fazer cruzamentos perigosos e cortar outros carros para tentar chegar perto deles. E quando eles perceberam isso, eles ficaram com muito medo. E a reação mais automática que o Jason teve foi aumentar a velocidade e fugir daquele carro. Ele não sabia o que estava acontecendo. E aí, em um determinado momento dessa fuga e dessa perseguição, o Adam Emery ele conseguiu cortar a frente do Ford LTD do Jason, o que obrigou ele a parar o carro imediatamente para não colidir novamente. E embora depois nos depoimentos o Adam tenha dito que saiu com calma para conversar e para entender o que tinha acontecido, os passageiros do carro do Jason já contam algo totalmente contrário. Eles afirmaram que ele saiu do carro com muita violência, já com um ímpeto de briga mesmo, uma pessoa que saiu com sangue no olho, digamos assim, para poder resolver aquela situação, seja lá o que se entende por resolver nisso tudo, né? Ele parte para cima do Jason, o Jason estava dentro do carro, e ele tenta uma manobra que é arrancar a chave da ignição do Ford LTD do Jason, meio que para
imobilizar, de certa forma, né, o Jason, ele não conseguir fugir do local. E aí, quando o Adam fez esse movimento de tentar tirar a chave da ignição, o Jason se assustou, porque ele estava invadindo praticamente o carro dele, e ele engatou a ré meio que como um reflexo e arrancou, deu uma arrancada em ré disparado, assim, de repente, com o Adam agarrado ao capô do carro. Então, mais uma cena que parece coisa de filme, né? E enquanto estava em cima, agarrado ali no capô do carro, saindo de ré, o Adam ainda tentava arrancar a chave do carro e impossibilitar a fuga do Jason do local. Uma cena que quem assistiu, quem presenciou, realmente relata que foi uma coisa meio que de cinema, assustadora, e que infelizmente terminaria de uma forma trágica. Ainda agarrado ao capô do carro, o Adam de alguma forma conseguiu colocar a mão no bolso e tirou do bolso uma faca, dessas facas de sobrevivência, de acampamento, que ele carregava com ele, quase como que um utensílio de chaveiro, alguma coisa nesse sentido. E o que ele fez? Ele começou a fazer investidas com essa faca contra o Jason, que estava dentro do carro ali, saindo em ré, com ele agarrado ao capô, uma cena muito assustadora. A tentativa era realmente de acertar, e ele terminou acertando essa faca no Jason 2 vezes. A primeira faca acertou o braço do rapaz, um corte um pouco superficial, e a segunda facada terminou acertando o coração do Jason dentro do carro. Essa segunda facada ocasionou no Jason, obviamente, uma hemorragia muito forte, e no meio desse caos todo ele meio que começa a perder a consciência, né, do que ele estava fazendo. Como ele foi perdendo a consciência, ele não conseguiu mais controlar o carro. Lembrando que dentro desse caos todo, o carro estava com os passageiros, né? Um era primo do Jason, o outro era um amigo deles, estavam todos ali dentro do carro. Ele começou a perder a consciência, não conseguiu mais controlar o carro e terminou batendo o carro em uma rocha, que por coincidência era à frente da residência de um policial que estava de folga e que foi quem presenciou toda essa situação quando ele saiu da casa para ver o que tinha acontecido. E o policial afirma que a cena realmente era terrível. Ele saiu para ver o que tinha ocorrido, deu de cara com o Adam saindo de cima do carro, que tinha batido na rocha, uma faca na mão, todo ensanguentado. O Jason também tinha saído do carro, já meio que perdendo a consciência. O comportamento do Adam era tão violento naquele cenário, e ele era tão claro que ele tinha causado alguma coisa muito grave, ele tinha, né, machucado alguém de uma forma muito grave com aquela faca, que o policial chegou a atirar no chão, chegou a atirar próximo, né, ao Adam, para poder meio que intimidar ele, fazer com que ele não fugisse ou não investisse contra ele também. E a cena era autoexplicativa, o Adam não teve nem como negar o que tinha acontecido. Ele confessou ali mesmo que ele tinha esfaqueado o Jason, que infelizmente foi declarado morto ainda ali no local. E aí demorou muito pouco para que os policiais entendessem o que tinha acontecido ali e o tamanho do absurdo que tinha acontecido. Quando eles foram conferir o carro do Jason, depois de terem ouvido a versão do Adam, eles perceberam que o carro não tinha nenhum tipo de arranhão, além da batida que tinha acontecido, né? Ele não tinha um histórico de batida, de colisão que tivesse causado o dano que causou ao carro do Adam. Eles perceberam de cara que o carro não era o carro que havia colidido com o Adam lá no restaurante. Aliás, esse carro nunca chegou a ser encontrado, esse motorista nunca, ele evadiu-se do local mesmo e nunca foi encontrado. Então o Adam terminou automaticamente sendo acusado de assassinato, mas como a sua família se mobilizou e conseguiu pagar uma fiança para ele em pouco tempo, ele terminou nesse período ficando preso por volta de apenas 8 meses. Aí a família fez o pagamento da fiança e ele terminou saindo da prisão para esperar o seu julgamento meio que num período, né, num estado de liberdade condicional, alguma coisa nesse sentido. O que causou bastante revolta para a família do Jason, porque segundo relatos de pessoas que eram próximas, inclusive ao Adam nesse período, após sair da cadeia, entrar nesse estado de aguardar o julgamento acontecer, ele meio que retomou a sua vida de onde ele tinha parado. Ele chegou a ter promoções no trabalho, ele continuou vivendo a sua vida da forma como ele vivia antigamente. Inclusive, um tempo depois, ele teve a possibilidade de um acordo judicial, onde se ele aceitasse, ele assumisse a acusação de homicídio culposo, que teria uma pena menor, que seria basicamente 7 a 8 anos de prisão, esse caso ficaria por isso. Seria essa o desfecho de tudo, né, de toda essa situação, apesar de ter
sido algo que literalmente colocou fim à vida de um rapaz de 20 anos. E ele conseguiria, sei lá, depois de 7, 8 anos, continuar a sua vida, viver da forma como ele, enfim, da forma como ele conseguisse, né, depois que ele saísse da cadeia. Mas ele negou esse acordo judicial, ele não quis e insistiu que ele tinha agido daquela forma porque ele estava agindo em legítima defesa. E foi com esse argumento, apesar das orientações dos advogados e tudo mais, ele seguiu com esse discurso para o julgamento. Ele estava confiante de que ele ganharia caso sairia livre daquele caso. Ele alegava que agiu por legítima defesa porque claramente numa situação como aquela, se o Jason tivesse saído do carro, independente de ter sido ou não a pessoa que causou o acidente, ele partiria para cima dele, colocaria em risco a vida do Adam também, então ele agiu em legítima defesa, só que a promotoria não engolia esse argumento. E eles tinham muito claro e uma convicção de que se ele tivesse sido mais ponderado com aquele temperamento difícil que ele tinha, que depois se mostrou um temperamento que era meio que visto em toda a família, nas cenas do julgamento, aquela situação não teria acontecido, ele não teria causado aquela explosão de raiva, não teria causado a morte daquele rapaz de 20 anos que era inocente. E em 93, finalmente aconteceu o julgamento do Adam Emery e, obviamente, ele foi condenado. Quem estava presente relata que o julgamento foi um caos, de certa forma, e muito causado pela família do Adam, que não aceitava a condenação, insultavam a família do Jason. Tem relatos até de pessoas da família do Adam tendo sido retiradas, né, à força, meio que pelos guardas, pelos policiais que faziam o trabalho ali de proteção daquele ambiente. Tamanho foi o alvoroço e a revolta deles com o resultado do julgamento. Por incrível que pareça, o Adam era a única pessoa que não esboçava nenhuma expressão, que não dava para entender muito bem o que ele estava sentindo com aquele resultado. A namorada dele, a Helena, na época, a esposa, na verdade, ela estava inconsolável, e aí é muito bizarro, porque tem as imagens de tudo isso, né? Tem as imagens dela conversando com ele, chorando, ela é inconsolável, e ela conversa muito próximo dele, mas ele tá sem esboçar nenhuma expressão, tá assim, neutro. Mas a pena ainda não havia sido decretada, então, mais uma vez, graças a mais uma fiança que a família dele pagou ali, ele conseguiu nesse dia ainda sair pela porta da frente do tribunal para aguardar sua sentença ainda em liberdade. A sentença dele seria anunciada em breve, dessa vez não teria possibilidade de um pagamento de fiança ou algo nesse sentido, e ele poderia pegar até 20 anos de prisão, mas isso aconteceria, essa sentença sairia em alguns dias apenas. E aí começa a sequência de bizarrices que envolvem esse caso. O julgamento terminou por volta das 15 horas do dia 10 de novembro de 1993, e o que ninguém podia imaginar é que, independente da sentença, o Adam não cumpriria nenhum dia sequer dela. Porque no mesmo dia, algumas horas depois, a polícia recebeu um chamado que daria início, a todo o mistério que envolve esse caso até hoje. A denúncia veio de uma pessoa anônima e ela relatava que havia um carro parado em cima da ponte, aparentemente vazio, e que dava a entender que alguém havia pulado da ponte. A polícia então foi até o local, que era a ponte de Newport, fica em Rhode Island, e que só para vocês entendam, tenham noção, vou colocar imagens aqui. A Newport é uma ponte suspensa que liga a ilha Aquidneck à costa continental em Jamestown, em Rhode Island. Ela é uma ponte suspensa, a mais longa da Nova Inglaterra. Ela tem um vão principal de 488 metros de altura e um comprimento total de 3.428 metros. As torres da ponte atingem 122 metros acima da superfície da água. E a estrada, tem 4 faixas de trânsito. O Thunderbird, que a gente já ouviu no início do caso, era o carro que pertencia ao Adam Emery. O carro ainda estava ligado, tinha muitos pertences do Adam, da Helena ali dentro, e a gente não precisa fazer nenhum esforço para entender mais ou menos o que aparentemente havia acontecido ali. O carro abandonado em cima de uma ponte, ligado, com os pertences dos donos ali. Então a polícia começa imediatamente uma investigação para entender o que havia acontecido nos últimos momentos do casal após a saída, do tribunal, que foi por volta das 15 horas, pouquíssimas horas antes. Refazendo os passos
do casal, eles descobriram que alguns minutos depois de saírem do tribunal, eles foram vistos fazendo compras de utensílios esportivos numa loja de utensílios esportivos. E uma coisa que chamou a atenção, segundo os relatos que a polícia colheu dos funcionários que atenderam eles, foi que o Adam estava reclamando do preço que ia pagar por alguns daqueles utensílios, alguns pesos de caneleiras e coisas desse tipo que ele estava comprando naquele momento. E esse é um comportamento que a polícia achou muito estranho, porque uma pessoa que está planejando pular de uma ponte com peso de academia ou algo nesse sentido, não vai se importar no valor que ela está pagando por aquilo naquele momento, já que aquele dinheiro não vai ter mais utilidade nenhuma para ela se ela está certa do que ela vai fazer daqui a alguns minutos. E aí, continuando a refazer esses passos, eles identificaram que após essa compra de utensílios esportivos, eles foram vistos em um restaurante fast food ali das proximidades, se alimentando juntos, conversando. Aparentemente tudo estava muito normal e mais uma vez um comportamento super desviante de um casal que meio que estava certo do que fariam daqui a alguns minutos, que era pular da ponte. E realmente não fazia sentido, a polícia estava muito certa disso. E aí eles tiveram a ideia de resgatar as fitas do julgamento, né, das gravações que aconteceram naquele dia ali no tribunal, para ver nessas conversas que aconteceram ali após o julgamento, principalmente do Adam com a Helena, aquelas cenas em que ela tá chorando e tudo mais, para ver se dali eles conseguem tirar alguma frase, algum diálogo, alguma coisa que desse pistas do que eles fariam a partir daquele momento, ou de onde eles poderiam estar naquele momento, enfim, algo nesse sentido. E aí quando eles começam a fazer essa vistoria nas fitas do julgamento, acontece mais uma situação que parecia muito ter sido orquestrada, assim, com muito esmero, com muito cuidado, que foi a família dos dois receber um bilhete de despedida. E o bilhete, obviamente, dizia o mais óbvio que a gente pode imaginar, que os dois tinham decidido pular juntos da ponte Newport. E aí, assim, uma situação que deixou a família muito abalada, eles ficaram bastante assustados com tudo aquilo, mas a polícia continuava muito cética a respeito daquilo, conhecendo e entendendo, enfim, e já tendo lidado com muita coisa, eles estavam achando tudo aquilo muito orquestrado e parecia que tudo estava acontecendo no momento em que deveria acontecer, o carro desaparecido, horas depois os bilhetes chegando, eles desaparecidos, sabe, tava tudo muito ensaiado. Então, apesar de aparentemente tudo estar sendo resolvido com os bilhetes, eles seguiram essa segunda linha de investigação, observando, assistindo todas essas fitas do julgamento para entender o que tinha acontecido e ver se conseguiam captar alguma coisa. Eles viram nas fitas alguns momentos de diálogos relativamente longos entre eles após o julgamento, os diálogos onde o Adam não expressava nenhum tipo de reação, mas era difícil de entender o que ela estava falando. Então eles contaram com a ajuda, inclusive, de pessoas que faziam leituras labiais, pessoas que eram especialistas em leitura labial, para entender o que ela estava dizendo para ele nos momentos que dava para fazer a leitura dos lábios e dessas conversas tirar algumas pistas e entender o que tinha acontecido. E eles conseguiram. Em alguns dos trechos, ou em um dos trechos, na verdade, foi possível identificar a Helena falando a seguinte frase: "Nós vamos fazer o que você prometeu que nós faríamos agora." E aí a polícia confirmou que, por mais que eles não soubessem o paradeiro deles até aquele momento, existia sim um plano, existia toda uma trama, uma grande farsa mesmo, que livraria, né, os dois tinham planejado, e que livraria o Adam dessa sentença que o Adam receberia alguns dias depois. E é muito louco isso, né, porque a Helena estava disposta a acompanhar esse plano tanto quanto ele, seja lá qual fosse esse plano. E eles literalmente executaram isso juntos, porque ele teve esse início, né, o carro foi abandonado, eles desapareceram, os bilhetes chegaram. Então ela realmente estava muito disposta a abandonar toda a vida dela para seguir com ele para essa fuga e eles se tornarem meio que, sei lá, Bonnie e Clyde. E aí, dando sequência à investigação na linha que considerava que eles haviam realmente pulado da ponte, a polícia fez 2 buscas pelos corpos do casal ali na Bahia, ao redor da ponte, mas nenhuma delas resultou em nada, nem trouxe nenhum indício de que aí alguém tinha caído ali, enfim, o óbvio que a gente esperava que acontecesse, né, que essa busca trouxesse. E apesar de eles terem que seguir até onde aquela linha investigativa vai chegar num ponto onde não tem mais para onde ir, né, eles vão até o limite dela, aquela linha de que eles haviam pulado da ponte, tinha muitos furos, né, um que a polícia relata, por exemplo, é o fato de o carro ter sido encontrado num horário que é um horário considerado de alto fluxo na ponte.
E aí um momento como aquele, com bastante carro vindo numa ponte gigantesca, que tem 4 faixas, todo um movimento, um casal para o carro, desce, pula junto, isso ia chamar a atenção, não tinha como. Só que ninguém viu nada, não existiam testemunhas, sabe? Só que, em contrapartida, eles seguiam desaparecidos, de fato, até aquele momento. Não se tinha nenhum tipo de pista de onde eles estariam, vivos ou mortos. Até agosto de 1994, nada de relevante ou de significante tinha sido encontrado que desse pistas ou uma noção do paradeiro do casal. Eles seguiam desaparecidos até ali. Só que em 30 de agosto de 1994, um pescador esportivo, fazendo suas pescarias ao redor daquela baía da ponte, encontrou um crânio. E aí entrou em contato com a polícia para avisar sobre esse achado. A polícia imediatamente fez os exames necessários para entender se aquele crânio poderia ter alguma ligação com o DNA dos foragidos, dos desaparecidos, na verdade. E através desses exames eles infelizmente identificaram que sim, o crânio pertencia a Helena. E mais uma vez, o que aconteceu também não se sabe. Essa foi a única parte do corpo da Helena que foi encontrada. Eles fizeram mais buscas para tentar encontrar o restante, mas nada foi encontrado. Já havia passado basicamente um ano, né, do acontecido. O Adam nunca foi encontrado. A polícia acredita que se ele pulou, alguma coisa pode ter acontecido que impediu o corpo dele de ser levado para a costa, que é um movimento meio que natural nesses casos. Mas o FBI é muito mais cético e tem uma convicção de que, na verdade, ele nunca pulou dessa ponte. Ele pode ter feito alguma coisa para Helena, mas ele mesmo nunca pulou daquela ponte e pode ter fugido e pode estar vivendo por aí até hoje. E até hoje mesmo, porque ele nunca foi encontrado e ele permanece desaparecido até hoje. E aí começa toda aquela onda de teorias de conspiração, existem avistamentos do Adam em alguns lugares que até fazem sentido, segundo o raio de investigação da polícia, como Connecticut, Flórida. Mas também existem as aparições mais fantasiosas, né, que dão conta de que ele foi avistado em países como a França, a Itália, enfim. O fato é, o Adam nunca foi encontrado. Ele foi oficialmente declarado morto em 2004, mas o seu nome ele continua na lista dos mais procurados do FBI até hoje. Bizarro, né, gente? Esse foi o caso de hoje. Eu descobri esse caso assistindo aquele programa Unsolved Mysteries e eu lembro que eu fiquei muito bugado quando eu assisti esse caso. Sabe aquele caso que você fica pensando nele um tempo depois? Tá fazendo alguma coisa e você para e pensa e lembra e fala, caraca, o que será que aconteceu? E aí você fica criando linhas na sua cabeça, tentando... Sabe? Porque é muito bizarro, parece filme, né? Tanto pelos acontecimentos bizarros, como pelos plot twist mesmo, né? Da história. O fato do Jason ter se envolvido de uma forma totalmente ao acaso ali naquela situação, ter perdido a vida dele com 20 anos, numa situação que ele nem entendeu o que estava acontecendo. Aí vem toda essa cinematografia do Adam ter desaparecido com a namorada, o carro na ponte, ela ter sido encontrado parte do corpo dela. Sério, é muita informação e é tudo tão... Daria um livro, literalmente, sabe? Casos que dariam um ótimo livro de suspense. E a gente só fica com as soluções que a gente cria na nossa própria cabeça em situações como essa. E aí, o que você achou do caso de hoje? Se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo, compartilha o vídeo com alguém que você acha que possa gostar desse tipo de conteúdo. Compartilhe aqui também nos comentários a sua opinião sobre o caso, eu quero ler todos os comentários que aparecerem. E deixe nos comentários também sugestões de casos que vocês gostariam de ver por aqui. E não se esquece, agora você sabe demais.